Será que Deus pode transformar aquilo que parece impossível em realidade? Em Lucas 1, versículos 26 a 38, somos levados a uma pequena e esquecida vila chamada Nazaré, onde uma jovem chamada Maria recebe uma visita inesperada. O anjo Gabriel traz um anúncio que mudaria para sempre a história da humanidade. Como Deus escolhe agir? E que tipo de fé responde quando o impossível é anunciado? Abra sua Bíblia e caminhe conosco neste texto, onde veremos como o Espírito de Deus gera aquilo que nenhum ser humano poderia produzir. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando, o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Irmãos, estamos, portanto, nessa primeira parte do Evangelho de Lucas, trajetória, jornada do céu à terra. E agora, nesse trecho que nós lemos, nós vemos o Espírito Santo gerando o impossível. E nós vamos ver 3 aspectos desse texto que nós lemos. O primeiro aspecto, nós vamos ver o anúncio em si, como ele aconteceu, quais as circunstâncias desse anúncio. Depois nós vamos ver o poder nas palavras de Gabriel. Que tipo de poder Gabriel está descrevendo ali? E nós vamos ver que o que Gabriel descreve a respeito da promessa ou do aviso que ele veio trazer a Maria é exatamente o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E depois nós vamos ver a obediência de Maria. Como aquela pessoa, aquela mulher, foi capaz de confiar em Deus. O que ela enfrentou quando ela tomou aquela decisão. Eis-me aqui. Nós vamos olhar um pouquinho em detalhe para isso. Primeiro, o texto começa apresentando, e Lucas sempre destaca isso, como eu disse, ele se esmerou para ser um registro preciso, detalhado, e portanto ele começa posicionando no tempo. E ele diz assim: e no 6º mês. 6º mês do quê? 6º mês do que havia acontecido logo no parágrafo anterior, que era o anúncio do nascimento de João Batista. 6 meses após esse registro, ou ter ocorrido esse anúncio, o anjo Gabriel volta, dessa vez para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Só isso aqui, irmãos, já chama a atenção. Uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Pensa num lugar insignificante. Era Nazaré. Era um lugar, irmãos, que, para você ter uma ideia, Flávio Josefo é aquele historiador judeu que viveu mais ou menos na época de Jesus. E ele é um dos registros históricos extra-Bíblia mais confiáveis que nós temos disponíveis. E ele narra, num livro muito famoso dele, ele narra a história dos hebreus. Quem não leu esse livro, leia. Eu li esse livro na minha adolescência,
e eu emprestei para alguém e não sei mais para quem eu emprestei, então senão eu ia emprestar para vocês o livro. Mas é um livro maravilhoso, ele conta desde o início do chamado de Abraão e ele conta toda a história do ponto de vista de um historiador, a narrativa do povo hebreu. Ele não era cristão, ele era um judeu, mas ele narra a história. E tem um momento nos seus escritos em que ele lista as cidades que pertenciam à Galileia. E ele lista 56 cidades. E nessa lista dele não está Nazaré. Então Nazaré era tão insignificante que um escritor da época, quando está escrevendo a história e registra as cidades da Galileia, não registra Nazaré. Nazaré era aquele tipo de lugar que ninguém conhece, as pessoas vagamente sabem que existe, ninguém nunca visitou, as pessoas de lá quase nunca saem de lá, e quando saem e se encontram com alguém, as pessoas se espantam. Uau, você é de Nazaré? Existe Nazaré? É tipo o Acre no Brasil. Para vocês terem uma ideia, lembram quando Pedro é pego naqueles momentos que antecedem ele negar a Jesus? E uma das formas que ele é confrontado é: você está com ele, você é da turma dele, você é da turma do Nazareno? Não, não sou. Como você não é da turma do Nazareno? Olha o jeito que você fala. Por que ele usa aquela expressão, olha o jeito que você fala? Porque eles tinham um sotaque caipira. Era diferente do povo de Jerusalém, até no jeito de falar. Então o próprio Pedro falando que não era da turma de Jesus, ele dizia assim, não, você está falando caipira? Claro que você é nazareno. Olha o jeito que você fala. Então era um lugar, irmãos, insignificante. E como Deus gosta de pegar coisas insignificantes e tornar elas importantes. Eu acho que Deus sente prazer nisso. Deus pega assim, olha, como a Bíblia diz, pega aquilo que ninguém dá valor e transforma aquilo em algo precioso. E nesse caso aconteceu isso. Justamente em Nazaré, Deus achou uma menina chamada Maria. E como a forma como Lucas apresenta aqui, Lucas diz assim, a virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então a primeira coisa que nós já sabemos aqui que Lucas apresenta, ela era virgem. Ou como ela diz nas palavras dela, eu não conheço o varão. Ela era desposada, ou em algumas traduções prometida em casamento, ou em algumas traduções mais atualizadas para nossa linguagem de hoje, noiva de um jovem chamado José, que era da casa de Davi. Como é que funcionava? Porque quando a gente olha assim, desposada, prometida em casamento, noiva, a gente tem que cuidar, irmãos, para não interpretar a Bíblia com a cultura e com o olhar do século XXI. Porque uma noiva, um casal de noivos do século XXI são completamente diferentes de um casal de noivo do primeiro século em Jerusalém e nas arredondezas. Esse compromisso que eles tinham, Maria e José, era um compromisso firmado diante de suas famílias e diante da sociedade, e já era considerado para todos os efeitos legais, sociais, casamento. Eles eram, para todos os efeitos, casados. A única diferença é que eles ainda não viviam juntos, portanto, ela ainda era virgem. Mas ela já era prometida para José e José já era prometido para ela. E esse período de noivado costumava durar em torno de 1 ano. Nesse 1 ano era lá para o marido juntar o dote para preparar as coisas para o casamento. E por isso havia esse acordo prévio, mas já eram considerados casados. Para desmanchar um noivado desses não era simples, porque como já era considerado casados, José só poderia desmanchar esse compromisso através do divórcio. E para fazer o divórcio precisava ter uma razão muito específica. Então não era assim, não quero mais casar com você, cada um para um lado. Era praticamente um casamento. Porém, meus irmãos, algo que nós precisamos considerar também, que é muito importante para a nossa história. Que idade tinha Maria? E as pesquisas que eu fiz, todos os escritores, pesquisadores, historiadores concordam que ela tinha algo entre 14
e 16 anos de idade. Normal, e assim, porque ela casou muito nova, ela noivou muito nova, trazendo para nossa linguagem hoje? Não, ela noivou na idade normal que as meninas, que as mulheres noivavam naquela época. No máximo 16 anos, as meninas já estavam casadas. Então, como ela ainda não estava casada, e como, ou melhor, ainda não morava com José, e como o noivado costumava durar 1 ano, a gente estima que ela tinha entre 14 e 16 anos de idade. Então essa era Maria. José também não era mais velho que isso, não. Então também era um menino de 16, 17 anos de idade. E agora, irmãos, ela tem aquela situação em que ela está lá naquela simples, humilde cidade de Nazaré e entra o anjo onde ela estava. Imagine a cena. Se aquele velho sacerdote tremeu a perna quando apareceu o anjo no altar ainda. Imagina, era um lugar que você podia esperar. Aqui pode aparecer um anjo. A gente não sabe aonde Maria estava, mas agora vamos nos colocar no lugar dela. 16 anos de idade, uma menina num lugar humilde, e aparece Gabriel na frente dela. E Gabriel sauda ela dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ou em outras traduções, você é abençoada, o Senhor está contigo. Imagine o espanto dela. E Lucas registra aqui que ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Então, além de se assustar com a presença extraordinária de um anjo, ainda ela ouve aquilo. Mas como assim? Como assim eu sou abençoada? Como assim o Senhor está comigo? O que isso quer dizer? E aí o anjo diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. E aí o anjo começa a entregar para ela a mensagem. E olha, irmãos, os detalhes, eu vou ler bem devagar, para a gente ver os detalhes de cada tema que o anjo Gabriel apresenta aqui. E cada versículo nós vamos fazer uma comparação com as promessas messiânicas do Antigo Testamento. E nós vamos ver que Gabriel vai passando, ao anunciar o nascimento de Jesus para Maria, ele vai passando pelas promessas do Antigo Testamento. No versículo 31, ele diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é e por-lhe-ás o nome de Jesus. Em português, a gente automaticamente associa Jesus com Jesus, nosso Salvador. Mas nós temos que nos colocar no lugar de Maria. Maria não ouviu e vai colocar o seu nome Jesus. E eu vou ler de novo, obviamente em português, mas quando chegar no nome de Jesus eu vou falar a transliteração do nome de Jesus de hebraico. Olha o que o anjo disse para Maria, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jeová salva. Esse é o nome de Jesus. Jesus, em hebraico, significa Jeová salva. Mateus, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando Mateus narra essa cena e apresenta o nascimento de Jesus, Mateus complementa. Mateus diz assim: e o nome será Jesus, porque irá salvar o seu povo. Porque o nome Jesus significa Jeová salva, que é salva, que é exatamente o mesmo nome de Josué. Josué e Jesus têm o mesmo nome. Em hebraico, Josué e Jesus não têm diferença e os dois significam Jeová salva. A única diferença nossa em português, que a gente chama um Josué e o outro Jesus, é por causa dos caminhos que formaram entre a tradução do Antigo Testamento para o português e a tradução do Novo Testamento para o português. Por isso que um é Josué e o outro é Jesus. Mas para Maria, ela estava ouvindo o nome Jeová salva. Você pode pensar, mas que estranho, que mania que esses povo lá daquela época tinha de botar nome das pessoas que tem um significado, né? Mas os nossos nomes também têm significado. Ou você não conhece nenhum cara chamado Salvador. É a mesma coisa. Ou você não conhece nenhuma menina chamada Vitória. O nome do meu bisavô era Tranquilo. Imagina que nome legal, Tranquilo.
Então, a gente também tem esse costume. O meu nome, por exemplo, Jackson, em inglês significa filho do Jack. E Jack em inglês é uma forma antiga de chamar Jacó. Então, a tradução do meu nome é filho de Jacó. Então, cada nome tem um significado. E nós continuamos com esse costume. Agora, Maria ouve, olha, menina, um anjo dizendo para ela, menina, no seu ventre será gerado um filho, e você colocará o nome desse filho de Jeová Salva. E aí nós podemos lembrar, eu disse que eu ia mostrar as promessas messiânicas. Isaías, capítulo 7, versículo 14, todos vocês conhecem esse texto. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Opa! Lucas apresenta Maria como uma virgem e diz que ela vai gerar um filho. Aí Lucas começa a narrar o cumprimento das profecias. Vamos para o versículo 32. Este será grande. Vou abrir um parênteses aqui. Olha como o anjo Gabriel anunciou João Batista para o seu pai. Olha aqui, deixa eu achar aqui no texto da semana passada. Isaías 7 e 14. Não tem problema, pode perguntar, gente. Deixa eu achar aqui o texto que nós lemos na semana passada. Olha aqui. Zacarias, não temas, lá no versículo 13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Então, João Batista será grande diante do Senhor. Olha o que Gabriel fala a respeito de Jesus, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E aí ele segue dizendo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vamos ver alguns textos do Antigo Testamento que falam a respeito disso. Primeiro, o segundo livro de Samuel, capítulo 7, dos versículos 12 ao 16, fala sobre a promessa de um descendente de Davi, que o trono seria eterno. Emanuel significa Deus conosco. Quem explica isso é Mateus. Quando Mateus cita essa profecia, Mateus diz, e o seu nome será Emanuel. Daí Mateus abre um parêntese e diz, Deus conosco, que é o significado de Emanuel. Muito bem. Outro texto, Salmo 2 e 7. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Outro texto, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não é maravilhoso conselheiro, é maravilhoso conselheiro. Não tem vírgula ali. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha que interessante aqui. Esse texto lá de Isaías capítulo 9 já está falando sobre que Jesus seria 100% Deus e 100% homem. Por quê? Porque Isaías diz em Isaías 9, 6 e 7, porque um menino nos nasceu, nascimento. Um filho se nos deu. Então, Isaías profetiza que seria uma união 100% Deus, 100% homem. O menino nasceu homem de Maria, mas Deus nos deu o seu filho. E olha que palavras o anjo usa para Maria para explicar isso. No versículo 32, será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí ele segue citando o Antigo Testamento. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí vem agora aquele momento de suspense, a pergunta. Agora é a vez de Maria falar. Depois que Gabriel lança esse anúncio para Zacarias, Zacarias fala. E o que Zacarias pergunta? Vamos lembrar na semana passada o que Zacarias perguntou. Disse então Zacarias ao anjo, versículo 18, como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Olha a pergunta de Zacarias. Como eu saberei isso? E aí Gabriel, Zacarias, você está duvidando? Você quer saber como? Eu vou te dar um sinal, você vai ficar mudo.
Nós falamos sobre isso na semana passada. Olha a diferença da pergunta de Maria, lá no versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão, ou sou virgem? Olha a diferença. Zacarias perguntou, olha, como é que eu vou saber se isso que você está me dizendo é verdade? Ele perguntou, como que eu vou saber? Pô, você já está sabendo, o anjo já te contou. Ah, mas como que eu vou saber? Agora olha a diferença da pergunta de Maria. Como é que isso vai acontecer? Eu sei e eu acredito, só que eu quero saber como vai acontecer, porque eu sou virgem. E aí o anjo responde para ela, bem diferente da resposta que ele dá para Zacarias, porque ela creu. E olha como o anjo responde. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E é maravilhoso isso, porque isso leva nós direto lá para Gênesis, no capítulo 1. Fala sobre o poder criador do Espírito Santo. Gênesis 1 e 2 nos apresenta que o Espírito Santo pairava sobre a terra. Lá em Êxodo 40, versículo 35, toda vez que Deus chegava no tabernáculo, a glória de Deus cobria o tabernáculo. A presença de Deus era manifestada pela glória dele cobrindo. Quando Moisés está em apuros e precisa de pessoas com a mesma virtude que Deus havia colocado nele para liderar o povo, Deus manda chamar 70 anciãos, e lá em Números capítulo 11, a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre Moisés desce sobre aqueles anciãos. Então, sempre na linguagem da Bíblia, quando fala sobre Espírito Santo, fala sobre pairando, descendo, cobrindo. E sempre quando vem essa expressão, algo extraordinário vai acontecer. Lá no Gênesis foi a criação de todas as coisas. Aqui no Êxodo 40 era a glória de Deus habitando o tabernáculo. Lá em Números capítulo 11 era aqueles 70 anciãos profetizando e recebendo a virtude que estava sobre Moisés. E aqui Gabriel usa essa mesma linguagem para dizer que o Espírito Santo geraria no ventre de Maria um filho. Algo milagroso. Como pode uma menina conceber e gerar um filho sem ter relações? Hoje em dia, talvez a ciência até pode tentar fazer algo, tem as inseminações artificiais, mas mesmo que a ciência consiga, ela vai precisar de um doador. E vamos dizer que na melhor das hipóteses, a ciência descubra uma forma de gerar uma espécie de uma reprodução assexuada no ser humano. E vamos dizer que em algum momento a ciência consiga encontrar uma forma de que uma mulher possa gerar um filho sem precisar de um doador. Provavelmente seria uma menina. Por quê? Porque mulher só tem cromossomo X. E para nascer um menino, precisa ter o cromossomo Y. É ou não é um milagre de Deus? Exato. Então, irmãos, essa linguagem aqui que Lucas declara está dizendo isso. O mesmo poder que Deus usou para criar todas as coisas lá no Gênesis. O mesmo poder e a mesma linguagem que a Bíblia usa para descrever a presença da glória de Deus no tabernáculo. É o mesmo poder e a mesma linguagem que Deus usou para gerar Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo pousou sobre ela. O Espírito Santo cobriu ela e ela gerou um filho. E aí, o anjo ainda dá uma outra informação para ela. Olha, Maria, vai acontecer assim. Você perguntou como isso irá acontecer e eu estou explicando. Maria, pensa no poder que Deus usou para criar o mundo. Maria, pensa no poder da glória de Deus sobre o tabernáculo. Esse poder vai vir sobre você e vai gerar um menino no seu ventre. E Maria, deixa eu te dar uma outra informação. Esse mesmo poder foi sobre a sua prima Isabel, que era estéril e curou a tua prima. E ela também está grávida. Olha que o anjo não diz assim, foi lá e gerou um filho
no ventre da sua prima, ele diz, e curou a sua prima, porque ele diz, ela era estéril e agora ela concebeu, ela está grávida. Já fazem 6 meses, Maria, que ela está grávida. E aí, quando Maria ouve aquilo, aquela menina de 16 anos de idade, ela ouve aquela notícia diante daquele anjo, e talvez quantas coisas passando na cabeça dela. Você imagina uma menina de 16 anos, prometida em casamento, e agora talvez na cabeça dela está pensando, como é que eu vou contar essa história para José? Eu creio que isso vai acontecer. O anjo me deu os detalhes de como vai acontecer. O problema agora é contar para José, é contar para minha família, para os meus pais, e é explicar para a sociedade uma menina grávida antes do casamento. E você sabe o que acontecia com alguém nessa situação. Era complicado. E talvez ela tinha razões para dizer, eu não quero que isso aconteça comigo. Por favor, meu Deus, me livra dessa. Me tira daqui, me leva para algum lugar. O que eu vou fazer? E talvez a nossa mente pode ficar pensando dezenas, inúmeros motivos que Maria poderia temer e alegar diante de Deus. Eu não posso, eu não quero, eu tenho medo, olha esse problema, olha aquele problema. E talvez quando ela abriu a boca dela, ela podia dizer tudo isso. Olha, eu sou uma menina de 16 anos, eu vou ser expulsa de casa. O meu noivo vai me abandonar, vai pedir o divórcio. A minha vida está destruída. Por Deus, tinha que me escolher logo eu. E tudo isso pode ter passado no coração de Maria. Ou não, não sabemos. Mas eu certamente no lugar dela pensaria isso. E olha o que ela diz. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A serva do Senhor. E é interessante, irmãos, porque o português não nos permite, mas em grego tem 2 tipos de palavras que são usados para servo, que podem ser traduzidos para o português como servo. Há uma que é alguém que serve, e há aquele servo mais humilde, o mais paupérrimo, que é assim meio que o que serve e o que serve. Ou numa linguagem de hoje, o auxiliar do auxiliar. E é interessante que no original grego, Maria usa essa palavra quando é traduzida aqui como serva. Ou seja, ela se rebaixa ao nível mais baixo. É a palavra talvez mais baixa e hierárquica na sociedade que ela conhecia. E ela usa essa palavra, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Estou pronta, faça em mim aquilo que o Senhor falou. E eu quero fechar nossa reflexão de hoje sobre isso. Que fé essa menina teve? E Deus já sabia disso, porque disse, olha, a graça do Senhor, ou ela achou graça diante do Senhor. Deus sabia que ela daria essa resposta. E Lucas registrou isso para a gente pensar. Deus se mostra, Gabriel aparece, anuncia o nascimento do Salvador, naquele lugar humilde, naquele lugar esquecido pelo historiador Flávio Joséfo. Nem ele achou importante registrar aquela cidade. Um lugar que ninguém sabia, que ninguém falava. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não é essa a pergunta? E Deus escolhe aquele lugar humilde para manifestar o seu poder, o mesmo poder que criou todas as coisas. E usa aquela menina frágil, 16 anos de idade, pobre, mas com uma fé gigantesca. E sem dúvida, o que fez Deus escolher ela foi a fé dela. Deus conhecia a fé de Maria. E que nós possamos, nessa noite, olhar e pensar, às vezes a gente acha que a gente é muito humilde, às vezes a gente acha que a gente não tem condições. Mas eu convido você a olhar nessa noite para o tamanho do nosso Deus. Eu sei que é uma frase conhecida, uma frase manjada. Não olhe para os seus problemas, olhe para o tamanho do seu Deus. Mas é verdade. E às vezes a gente se esquece disso. E quantas vezes a gente se pega cheio de problema, ora e entrega a Deus os problemas, mas na verdade a gente quer resolver o problema. E às vezes a gente pede, Deus, resolva esse problema, mas resolva assim. Faz isso, e diz até tal dia tem que estar resolvido esse problema. E se eu fosse resolver, Deus, eu quero que o Senhor resolva, mas se eu fosse resolver, eu faria isso, eu faria aquilo. E aí Deus não faz. E se faz, não, peraí, então eu vou fazer. Eu vou lá bater na porta daquele chefe que estava me perseguindo e vou dizer umas verdades para ele.
Mas você já não orou e não entregou nas mãos de Deus? Então, irmãos, a fé de Maria é o que nós aprendemos desse texto. Aquela menina enfrentou seu medo, enfrentou a sociedade inteira, enfrentou o terror de ter que contar essa história para José. Nós vamos ver mais à frente como isso sucedeu. Mateus dá mais detalhes sobre isso. Mas o fato é que ela respondeu naquele momento para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-o, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. E eu quero terminar nessa noite encorajando você a dizer isso para Deus. Deus, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim conforme a sua palavra. E talvez você tenha promessas na sua vida. Talvez Deus prometeu coisas para você há anos e ainda não se cumpriram. E você fica tentando pensar como que aquilo vai acontecer e você acha que é tão distante. E nessa noite, lembre-se de Maria e apenas diga para Deus: eis aqui teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Quando o Senhor disse e prometeu para você, raramente Deus dá os detalhes. Vocês já perceberam isso? É muito raro. Acontece, mas é a exceção. Raramente Deus dá. Deixa eu contar um exemplo. Eu vou contar pela metade, porque eu não gosto de contar as coisas quando elas ainda não se cumpriram. Então falta uma parte para se cumprir, eu vou contar só uma metade. Mas em 2011, no mês de maio de 2011, eu recebi uma carta da empresa me convidando para mudar para Indaiatuba. Eu morava lá no sul e eu tinha até 16 de setembro de 2011 para dar a resposta respondendo à carta se eu queria ou não mudar para Indaiatuba. E o meu chefe deixou muito claro na época, ele disse assim: ninguém é obrigado a ir para Indaiatuba, nós não estamos obrigando ninguém, vocês têm escolha. A escolha de vocês é se vocês querem continuar trabalhando com a gente ou não. E eu e a Miriam orando e pedindo direção para Deus. E a gente ouvia falar 1000 coisas sobre Indaiatuba. E aquilo aterrorizava a gente. Era uma cidade gigantesca. Entendam, uma cidade gigantesca, porque nós morávamos numa cidade de 17 mil habitantes. As coisas eram caríssimas. E aí eu ficava fazendo cálculo. Mas vai faltar dinheiro no final do mês. Não dá para morar em Indaiatuba. E nós buscando a direção de Deus. E eu me lembro que estava na semana de entregar a carta. Eu fui num culto de quinta-feira que tinha na nossa igreja. E ainda no momento em que nós estávamos cantando os hinos da harpa, Deus usou um servo e veio falar comigo. E ele falou, confirmando que era para nós, confirmando que Deus estava nesse negócio, que Deus ia nos cuidar aqui, que era o plano de Deus. E na hora que ele ia me falando aquilo, eu ainda meio que dei uma de Zacarias, sorte que eu não fiquei mudo, né? Mas eu meio que assim, na hora que ele estava falando, e na minha mente eu ia assim, tá bom, tá muito bem, tá muito bonito, e é o plano de Deus, e eu tô indo para lá, o problema é como é que eu vou comprar uma casa lá. E na hora que no meu cérebro vem assim essa história, como que eu vou comprar uma casa lá? Deus usa esse servo e diz assim, não se preocupe onde você vai morar, porque eu já preparei uma casa. E aí a outra parte eu não vou dizer, quando acontecer eu digo, daí vocês vão se lembrar. Mas o interessante é que eu pagava aluguel lá naquela cidadezinha pequena, mudei para cá e não paguei nem um dia de aluguel aqui. Quando eu mudei para cá, eu já mudei para dentro da casa própria. É só Deus que explica isso. E eu fazendo conta e não fechava a conta e de repente diz assim, para de fazer conta, só acredita em mim. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pés. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de falarmos a Tua palavra, de ouvirmos, Pai, o Teu Espírito Santo. E agora, Senhor, eu quero que esses irmãos que estão aqui sejam abençoados por Ti, Pai. E que nós possamos ter a nossa fé fortalecida para confiar nas Tuas promessas sobre a nossa vida, Pai. Que esta noite, Senhor, marque uma noite de virada na vida desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que o Senhor fortaleça a sua fé, Senhor. E que eles saiam daqui crendo que o Senhor pode fazer o impossível. E eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.